Bem, pessoal, concluída a reunião deliberativa, eu quero aqui registrar a presença do Vinícius Menezes e do Tiago Farias. Daqui a pouco a gente vai conceder a palavra, eles estão aqui nos visitando, vieram lá do nosso estado do Maranhão, doutora Iana, para visitar a Câmara Federal nesse programa bem interessante chamado Estágio Visita. Mas antes a gente vai fazer a composição da mesa para iniciar a nossa audiência pública. Nós conseguimos aqui concluir a reunião deliberativa e agora sim iniciar a audiência pública sobre o requerimento 133 para debater a qualidade de vida dos transplantados. Chamo a compor a mesa a doutora Iana de Paula Miranda, médica e paciente transplantada maranhense. Dr. Geraldo Felipe Souto, presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção DF. Dr. Gustavo Guilherme Queiroz Arimateia, chefe da unidade de transplantados do Hospital Universitário de Brasília. Dr. Robério Melo, presidente do Instituto Brasileiro de Transplantados, ITBX. Dr. André Watanabe, médico responsável pelos transplantados do Instituto de Cardiologia de Transplantes do Distrito Federal, ICTDF. Doutora Daniela Ferreira Salomão Pontes, diretora da Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal 7-DF. Antes queria, conforme havia falado, passar a palavra, dizer da minha alegria de receber aqui o Vinícius e o Tiago, que vêm do estado do Maranhão, um da cidade de Itimon, outro da cidade de Imperatriz, e espero que eles estejam gostando aqui dessas visitas. Se vocês ficarem aqui até quinta-feira, vou convidá-los para assistir um pouco da emoção que é a CPMI do INSS. Acho que ali vai ter um pouco mais de agitação. Aqui a reunião na CPD é sempre mais tranquila, muito amor, muitos sentimentos bons, por isso que é bom fazer essas reuniões pela manhã, no iniciozinho da tarde, mas eu acredito que se vocês vieram também atrás de emoção, com certeza vocês vão gostar da reunião lá da CPMI. Em especial quando tem prisão de gente que fez coisa errada, né? Então, registro aqui a presença de vocês e passo a palavra aqui primeiro para o Tiago Farias, que vem da cidade de Imperatriz, para, por até 1 minuto, 1 minuto e 30, falar um pouco da sua experiência e como foi que ele fez para participar desse estágio de visita. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma alegria e uma satisfação estar aqui na Câmara dos Deputados, né, pela primeira vez, conhecendo bem de perto como é que funciona o poder, né, e falar a minha satisfação de estar aqui e falar de um deputado tão atuante quanto Duarte dentro do nosso estado. Eu sou da segunda maior cidade do estado do Maranhão, Imperatriz. Me orgulho muito de ser imperatrizense, muito mais de ser maranhense. E a gente, desde a semana passada, vem aprendendo tanto na parte EAD, né, como funciona aqui tudo dentro da Câmara, e agora presencialmente, né, colocando tudo em prática. Muito obrigado. Obrigado. E agora com a palavra ele que vem do município de Timon, nosso querido amigo Vinícius Menezes. Fique à vontade para falar da sua experiência, como foi esse processo para participar e o que está achando e o que você acha que vai levar daqui para frente. Boa tarde a todos, quero cumprimentar toda a mesa, cumprimentar o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o deputado Duarte Júnior, que é um deputado muito atuante, tanto na área da educação, quanto nessa área das pessoas com deficiência. Então, eu acompanho ele porque ele luta de verdade, tanto pela nossa educação pública de qualidade, quanto pelo um Brasil melhor e diferente. O estágio visita que a gente está participando é um momento de imersão no processo legislativo, de acompanhar como as votações dos deputados, toda a discussão, porque a política é isso, né? Então, aqui é onde acontece a política de verdade e de fato. E eu estou muito feliz e muito obrigado. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Matheus, Vinícius, muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Vinícius, que vocês possam aproveitar ao máximo essa experiência. Daqui a alguns minutos está chegando o Matheus,
que é da minha equipe, para poder entregar uma lembrancinha do nosso gabinete a vocês. E a gente vai se encontrar daqui. Vocês ficam até quando aqui? Quinta-feira, que horas? Vocês voltam aqui da manhã? Eu vou embora na quinta à tarde. À tarde. Então, quinta-feira de manhã a gente se encontra na CPMI também. Certo. E o Matheus vai, caso vocês queiram, fazer um tour aí pela Câmara, que é como a gente fazendo aqui. Se vocês conhecem a cultura nerd, acredito que sim, como eu. Vocês já assistiram o filme Harry Potter, ele lhe apresentará o Beco Diagonal. São poucos. O estágio de visita vai até determinado ponto. Eu apresento o Beco Diagonal, que realmente são locais aqui que nem todo mundo visita aqui na Câmara. Somente Harry Potter, Hermione e Rony. Eles foram os primeiros a conhecer. Quer falar mais uma coisa? Aproveitar a oportunidade para lhe convidar, né? Para visitar a Imperatriz. Com certeza. Estamos lhe aguardando lá, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Eu tive semana passada em Imperatriz, eu ia dar uma palestra lá, só que eu tive que cancelar, porque surgiu aquela confusão das ameaças envolvendo o deputado estadual do Maranhão, eu tive que voltar rapidamente, mas cheguei até Amarante, mas minha agenda em Imperatriz foi adiada. Ainda esse mês eu pretendo ir lá remarcar essa palestra, senão ficará para fevereiro e eu vou lhe convidar para você, para a gente estar lá junto. Depois eu quero até trocar telefone com vocês para a gente manter contato, que vocês precisarem também, tá bom? Meus amigos, feito o registro aqui, é sempre importante esse registro, eu fico muito feliz de receber alunos, estudantes, jovens que querem conhecer um pouco mais da política, porque tão somente assim a gente vai conseguir aos poucos mudar essa cara que a política tem, né? Pessoas sérias, corretas e que defendam aquilo que é certo. Então, dando início à nossa exposição, com muito orgulho eu concedo a palavra em primeiro lugar à doutora Iana Lara de Paula Miranda, médica, paciente transplantada. O motivo dessa audiência surgiu numa dessas minhas viagens, eu estava saindo de Imperatriz, né? Indo para Imperatriz, né? Indo para Imperatriz, aí eu encontrei a Iana, ela é amiga de um grande amigo meu, ela é irmã de um grande amigo meu, é um grande irmão, um cara que tem um grande conhecimento jurídico, é o meu advogado, que inclusive está passando por um procedimento, senão estaria aqui com a gente, e inclusive ele é muito ciumento, né? Um pouquinho ciumento, né? Quando eu mandei a foto nossa, ele ficou um pouco assim, um pouco preocupado. Eu não sei se eu falo mais ou se tu conta mais sobre essa relação, né? Mas quero dizer que eu desejo uma melhora rápida, uma recuperação rápida e que eu tenho certeza que está acompanhando a gente ali de onde ele está. Tá ouvindo? Então, todo mundo, pai, mãe, pois pode mandar um abraço para todo mundo antes de fazer uso da palavra. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Inicio minha fala, primeiramente, cumprimentando os presentes e os que nos assistem, na pessoa do deputado federal Duarte Júnior, a quem eu agradeço imensamente pela sensibilidade em discutir nessa casa um tema tão relevante para milhares de brasileiros e brasileiras. Antes da palavra, Ana, porque está com o discurso todo bonitinho, mas é que é um momento que não tem um protocolo, né? Mande um abraço para o Leonan, mande um abraço para sua mãe, para o seu pai, para todo mundo aí. Eu já mandei tudo online, já estão todo mundo acompanhando? Já está todo mundo acompanhando. Então, Leonan, um abraço para ti, que Deus te abençoe, recuperação rápida. Amém. Preciso de ti, homem. Esteja firme e forte aí para sua mãe, para o seu pai. Eu tenho certeza, Iana, que a tua fala aqui, todos esses especialistas que aqui estão, vai ser muito importante para a gente propagar a importância da saúde e vida para os transplantados, tá bom? Então, com a palavra, por 7 minutos, a doutora Iana Lara de Paula Miranda. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Iana Lara, eu sou médica e paciente transplantada, por 2 oportunidades. E antes mesmo de ser médica, eu sou a Iana transplantada. E hoje eu resolvi trazer a voz de quem viveu a medicina tem de mais desafiador e de mais belo, que é o milagre da vida através da doação de órgãos e do cuidado coletivo. Eu vou explanar um pouquinho minha história. Em dezembro de 2017, eu cursava o 6º período de medicina, quando eu desenvolvi uma insuficiência hepática fulminante, de causa até hoje desconhecida. E seguindo a orientação da minha professora, eu viajei do Maranhão para Goiânia, com minha mãe. E assim que eu cheguei, eu fiquei internada com quadro de encefalopatia. E desse quadro, eu já desenvolvi o coma e um edema cerebral. Aí, ali, eu já passei pela minha primeira cirurgia neurológica, né? E após a estabilização, eu fui transferida para cá, para Brasília.
eu fui transferida para o Hospital de Cardiologia e Transplante do DF. E eu peço licença até para ser informal, pois um dos médicos que me recebeu está aqui hoje, nesse dia. E eu sei que ele vai se lembrar. Eu cheguei aqui, deputado, em estado gravíssimo. E chegaram até a duvidar que houvesse tempo para realizar o transplante. Eles chamaram os neurologistas, fizeram uma avaliação neurológica, e depois que foi confirmada a atividade cerebral, foi que eu fui incluída na lista de transplante. E eu fiquei como prioridade nacional. Aqui uma colega da Central Estadual de Transplante, ela sabe como que funciona essa lista. Mas eu entrei na lista às 18 horas e às 21 horas apareceu um doador compatível para mim. E naquela mesma noite, com apoio das Forças Aéreas Brasileiras, um dos médicos, ele viajou para realizar a captação. E já na manhã seguinte, eu já estava na sala de cirurgia recebendo meu novo órgão. E ali começou uma nova história. A torcida pela minha recuperação foi gigante, assim, imensa. E, felizmente, o novo órgão, assim que colocado, ele já começou a responder bem. Eu lembro do que os médicos me falaram, que já começou a produzir bile, não foi, doutor? Mas, mesmo assim, eu ainda enfrentei dificuldades no pós-operatório. Veio as escaras de pressão, veio uma pneumonia, veio rejeição, mas, assim, superamos todas. E eu segui, depois disso, acompanhando com os médicos, com muitos medicamentos, mas ainda assim com muita vontade de viver. Eu retornei, eu concluí meu curso, comecei a trabalhar e 5 anos após o primeiro transplante, eu engravidei. Aí a gestação evoluía muito bem, tranquila, até que no 5º mês eu tive uma rejeição aguda do fígado transplantado, que também foi de causa desconhecida. Embora a gente tenha algumas suspeitas. Foi necessário interromper a gestação, retornei para a fila de transplante e, desta vez, eu aguardei por 4 meses. Até que surgiu um novo doador. E, em janeiro de 2023, eu e o doutor André nos encontramos novamente na sala de cirurgia. E ali, mais uma nova chance de viver. E desde então, eu sigo com cuidados rigorosos, com tratamento contínuo, por isso nos encontramos no avião, que era um retorno médico. E sou grata por cada dia que é me dado. Como paciente, eu aprendi muito sobre a fragilidade da vida, mas como médica, eu compreendi que a ciência salva, mas que o cuidado humano é o que sustenta a esperança. E é com profunda responsabilidade, um senso assim, de urgência inadiável, que eu trago para todos vocês o que verdadeiramente se sucede depois do transplante, né? A sociedade considera ser o ápice da cura, a realização bem-sucedida do transplante de órgãos. O Brasil, hoje, ele ostenta uma posição de destaque, sendo um modelo em termos de sistema público de transplante, coordenado de forma centralizada, universalmente acessível por todo o Sistema Único de Saúde. E, neste ponto aqui, deputado, é importante que a gente faça uma justa homenagem a todos os profissionais de saúde. Os médicos, cirurgiões, os enfermeiros, os coordenadores de transplante, os técnicos, os fisioterapeutas, os psicólogos e todo mundo da equipe multi, que eles têm uma dedicação inestimável. Eles fazem sacrifícios diários para manter essa complexa e vital máquina em funcionamento. Na pessoa eminente e exemplar da doutora Priscila, que é quem me acompanha hoje, há 8 anos ela já faz meu acompanhamento, eu estendo meu profundo reconhecimento e gratidão a todos que se doam e fazem a doação se transformar em uma nova chance de vida realmente. Contudo, apesar do trabalho excelente dos profissionais, eu devo, neste momento, chamar a atenção para um longo horizonte que apresenta. Ele se estende além da sala de recuperação ali. Ele se estende para a qualidade de vida da pessoa transplantada. É um tema que transcende a medicina. Ele penetra profundamente em demais áreas. Apesar do momento da cirurgia ali ser crucial, é apenas o início da nossa existência ali. Ela é marcada por vigilância constante, pela dependência vitalícia de medicamentos, um sistema terapêutico rigoroso. A vida do transplantado, ela não é só simplesmente a gente retornar para o nosso estado anterior de saúde. É uma construção nossa ali, de nova normalidade. Ela é frequentemente permeada por sequelas físicas, desafios emocionais e, acima de tudo, pela fragilidade que é imposta pela necessidade de tomar os imunossupressores.
o sucesso da ciência, que é o transplante, ele precisa ser complementado pela eficácia contínua das políticas públicas, que essas sustentam a nossa vida conquistada e a sobrevida prolongada dos transplantados. E isso é uma conquista da saúde coletiva, para garantir a sobrevidade, né, com dignidade e autonomia. E eu sei que isso é uma obrigação de todos e um dever do Estado, né? Deputado Duarte e as demais autoridades, eu rogo a Deus assim, que essa audiência hoje pública ela seja um marco de transformação para a gente e garantia de mais direito aos transplantados. Eu faço hoje em nome de todos aqueles que receberam o milagre da segunda chance, ou até de terceira chance, como é meu caso, em consideração também a magnitude do investimento público e humano realizado em cada transplante. O Estado ele tem um dever ético e legal de garantir que essa vida seja vivida na sua plenitude e com total dignidade. Então, eu faço assim, umas seguintes sugestões, né? Em primeiro lugar, a necessidade inegociável de garantir o fornecimento contínuo e equitativo dos medicamentos e exames de controle em todo o território nacional, implementando, quiçá, um sistema centralizado de monitoramento, com estoques de mecanismos e de contingência, e que proíbam, deputado, sobre qualquer pretexto logístico ou burocrático que tenha a interrupção dessa terapia imunossupressora. Eu acredito que a vida do transplantado não pode ser refém da ineficácia administrativa. Em segundo lugar, o imperativo de fortalecer o acompanhamento psicológico, nutricional e social no pós-transplante, integrando este serviço à rotina nos centros de transplantes, né, e na rede de atenção primária e secundária, assegurando uma cobertura integral e contínua desse cuidado. E, em terceiro lugar, uma urgência em promover campanhas sobre a doação de órgãos e sobre o pós-transplante, educando principalmente a sociedade e, crucialmente, os empregadores e o sistema de previdência social, sobre as particularidades e as necessidades de cada transplantado, mitigando, assim, o preconceito e facilitando a nossa inclusão. E, finalmente, o passo determinante, que já tem até uma PL, de reconhecer as pessoas transplantadas como parte do grupo de atenção prioritária a políticas públicas e de inclusão, através da equiparação dos direitos assegurados à pessoa com deficiência para os acessos de benefícios e cotas, ou seja, pela criação de um estatuto legal que considere a vulnerabilidade específica e crônica imposta pela imunossupressão vitalícia. Esta medida, deputado, visa proteger os transplantados das barreiras sociais e trabalhistas, que impede sua autonomia e participação plena. E eu digo para vocês que a vida conquistada por meio do transplante é um testemunho de capacidade humana de superação e da eficácia do nosso sistema de saúde. Nessa oportunidade, eu faço um apelo, não só à solidariedade com a gente, mas à responsabilidade legal e moral desta comissão e do Congresso Nacional, e que o Brasil continue a ser referência no ato de transplantar, mas se torne indiscutivelmente uma referência mundial no ato de cuidar, de amparar, de integrar e garantir a cada transplantado o direito fundamental de viver, não apenas de sobreviver, né? Mas viver com uma vida plena e com autonomia e dignidade que todo cidadão brasileiro merece. Muito obrigada. Eu tentei no início quebrar um pouco o gelo, porque eu vi a Ana aqui um pouco nervosa, mas conseguiu fazer a leitura de toda a mensagem, muito mais do que uma mensagem, uma carta mesmo, toda uma profundidade técnica, com amor, com carinho, com respeito e com a sensibilização que a gente precisa para dar a devida atenção ao tema. Concedo a palavra ao Dr. Gustavo Guilherme Queiroz Arimateia, chefe da unidade de transplantes do Hospital Universitário de Brasília, por 7 minutos. Bom, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao deputado Duarte Júnior por estar presidindo essa audiência. Eu vou começar destacando também que eu sou goiano, mas eu sou filho de um maranhense da cidade de Carolina, que é uma região maravilhosa, né? A região da Chapada das Mesas, muito bonito mesmo. Bom, e também queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando em nome dos pacientes transplantados
E claro, né, vou lembrar minha posição, eu sou médico, nefrologista, então eu estou bastante habituado a acompanhar os pacientes transplantados renais, e além disso sou chefe da unidade de transplantes do Hospital Universitário de Brasília, da Universidade de Brasília. Me sinto honrado de estar aqui representando também a minha instituição. Mas para além disso também fico muito feliz de contar aqui com pessoas transplantadas, porque por mais que a gente tente, né, trazer um pouco da perspectiva da realidade de uma pessoa transplantada, a gente não consegue transmitir tão bem quanto vocês. Então é muito importante que vocês também estejam aqui. E uma coisa que a gente sempre destaca quando a gente fala dos transplantados, do tratamento que é o transplante, é que ele, por mais incrível que ele seja, por mais revolucionário que ele seja, ele não significa uma cura de doença renal ou das outras doenças, das outras falências orgânicas que também são tratadas com o transplante. Ele é simplesmente uma forma de tratamento, o que implica que a pessoa vai ter que tomar vários tipos de cuidado, ela vai tomar os medicamentos imunossupressores e vai estar sujeita também a algumas complicações inerentes a esse tratamento. E, especialmente no caso dos pacientes transplantados renais, que são esses que eu acompanho mais de perto, e lembrar também que os transplantados renais é o grupo mais numeroso de pacientes transplantados de órgão sólido, de longe é o que mais se faz no Brasil e no mundo, o transplante renal, para além da gente dizer que ele não é um tratamento definitivo, não é uma cura, a gente praticamente pode dizer que em algum momento é certo que a pessoa vai perder o enxerto, especialmente se ela viver por um tempo muito prolongado, que é o que a gente espera naturalmente. A gente tem uma média de sobrevida de enxerto renal na casa ali de 12 a 15 anos, de modo que uma pessoa que viveu muito tempo, naturalmente ela vai estar diante de uma situação que o enxerto vai parar de funcionar e ela vai ter que se preparar para, no caso da doença renal, voltar a fazer a terapia de substituição renal, as terapias dialíticas, ou se preparar para um novo transplante. Então, por isso que a gente sempre lembra, né? Esse tratamento, de fato, não é uma cura, é uma das maneiras de se tratar essa doença, mas que exige vários tipos de cuidados. E quando a gente faz qualquer tipo de entrevista, pesquisa com pessoas transplantadas, né, o medo que elas mais se defrontam é o medo de perda do enxerto, né? E, de fato, né, por mais que ela tome todos os cuidados, tome os medicamentos, esteja em acompanhamento com suas equipes de saúde, isso, de fato, sempre pode vir a acontecer com os seus impactos enormes para a vida dessa pessoa. E só para lembrar um pouquinho, então, da perspectiva do tratamento da pessoa do transplante renal, a gente, quando realiza o transplante, o paciente ele nunca mais se desvincula de uma equipe de cuidados médicos, de enfermagem, de equipe multidisciplinar. No caso do transplante renal, a gente mantém um cuidado no primeiro mês que ele é muito frequente. Acaba exigindo bastante, tanto do paciente quanto do núcleo familiar dele, que acaba ficando muito envolvido em todos esses cuidados. No primeiro mês a gente faz consultas que são de 2 a 3 vezes por semana, exames que seguem mais ou menos essa frequência também, comparecendo na instituição hospitalar, e muitas vezes com internações que são mais frequentes, especialmente no primeiro ano de transplante. A partir do primeiro ano, quando as coisas já se estabilizam um pouco mais, aí sim a gente começa a dar um espaçamento maior nas consultas, nos exames, mas geralmente isso vai acontecer numa base trimestral, eventualmente até mais frequente, a depender da evolução desse paciente. Então, isso acaba trazendo uma demanda muito grande. E também é importante destacar que o transplante quase sempre vai ser feito em centros de referência, que também tem um número limitado. A gente não tem eles em todas as regiões do Brasil. A gente sabe que existe hoje uma grande desigualdade na distribuição desses centros. Então, em alguns lugares a gente tem um número maior, em outros a gente tem grandes vazios de transplante, como na região norte do Brasil, alguns estados da região centro-oeste, nos interiores do país. Então, esses pacientes naturalmente têm que se deslocar, muitas vezes por distâncias muito longas, para conseguir seus tratamentos. Isso, claro, também tem um impacto na vida dessas pessoas que acabam tendo que quebrar suas rotinas para poder buscar esses centros de referência. E, bom, já que falamos em algumas sugestões aqui também, achei bem interessante a questão do aspecto de um monitoramento da disponibilidade dos imunossupressores. A gente sabe que esse fornecimento hoje ele é feito de modo nacional, via Ministério da Saúde, mas ele é distribuído aos estados, que então fazem a distribuição para os pacientes. E, eventualmente, a gente tem falha nesse processo com a falta de disponibilidade, o que acaba tendo um impacto muito grande na sobrevida desse enxerto. Isso é muito interessante, que a gente tem um monitoramento mais próximo a respeito disso. E uma outra coisa muito interessante também é que os pacientes transplantados, eles precisam de um cuidado muito próximo, de equipe especializada, que muitas vezes não vai estar muito próximo de onde ele vive,
né? E não dá tempo de buscar a equipe de referência de modo muito rápido, especialmente em casos de urgência. Então, existe uma preocupação muito grande desses pacientes em relação aos cuidados nessas situações emergenciais e uma quebra da continuidade desse cuidado, porque são casos muito complexos. A gente tem hoje uma dificuldade muito grande de compartilhar essas informações desses pacientes com as outras equipes que também, eventualmente, vão oferecer cuidado para esses pacientes. Então, seria bem interessante se a gente conseguisse, de alguma maneira, fornecer a disponibilidade dessas informações de prontuário de modo universal. Hoje a gente tem os pacientes acabam confiando muito só na equipe transplantadora, mas o cuidado dele muitas vezes vai perpassar todo o sistema de saúde. Seria muito interessante se a gente tivesse um modo de compartilhar essas informações com todo o sistema. E é isso, obrigado. Gustavo, essa universalização dependeria tão somente de uma medida legislativa, num projeto de lei federal, ou poderia ser mediante uma portaria, um decreto? Tu tem essa informação, sabe responder? Na verdade, o que eu sei é que, de fato... Se a gente tivesse um prontuário eletrônico unificado... Exato. Essa ideia do prontuário eletrônico unificado é algo que perpassa realmente várias iniciativas de Ministério da Saúde, até hoje sem uma efetivação concreta. Mas seria muito interessante que a gente tivesse algo do tipo. O prontuário eletrônico unificado resolveria essa questão. Sim, com certeza. Uma das propostas que eu coloquei como relator da nova lei dos planos de saúde é exatamente a criação de um prontuário eletrônico unificado, que não é bem uma criação. Por qual razão? Porque é algo que já existe, o governo federal já tem esse sistema à sua disposição. Exemplo, na pandemia, as vacinas, a gente hoje tem acesso a todas as vacinas com a marca a gente tem, bastaria utilizar para além das vacinas, né? Existe um ponto de resistência por parte de algumas associações de defesa do consumidor, por exemplo, o IDEC, ela é contrária porque tem receio como esses dados seriam utilizados. Mas é uma ponderação que é feita, que eu não vejo assim muita razão de ser, pelo menos até agora eu não fui convencido disso, com base em elementos, fatos, provas, alguma coisa nesse sentido, porque os dados eles seriam utilizados inclusive para efetivação de política pública. Por exemplo, Maranhão, cidades como Caxias, por mais absurdo que pareça, é o estado campeão de câncer de pênis. Então, o que precisa ser feito? Informação, campanhas, prevenção, higienização. Se o governo federal tem acesso a essas informações, a gente consegue efetivar uma política pública certeira, acertada. Se a gente percebe, por exemplo, aqui eu vou falar algo que não há uma comprovação científica, mas a gente percebe que em uma determinada localidade, essas pessoas têm um maior índice de câncer de pele, e essa cidade ela tem um contato, uma temperatura mais alta, elevada, uma exposição maior ao sol que possa gerar alguma coisa desse tipo, a gente pode centralizar as atenções para um estudo para ver se tem alguma relação ou não. O que eu acredito que avança é perceber que o Brasil ele tem dimensões quase que continentais. Então existem realidades diferentes e a gente conseguiria ter acesso a uma informação mais clara, pormenorizada, para garantir uma efetiva política pública de saúde. O senhor Robério iria fazer um comentário? Só no microfone, por favor. Alô? Nós temos um projeto aí com o Ministério da Saúde que Então vamos fazer o seguinte, eu já vou passar logo a palavra, apresentar logo aqui o senhor, tá aqui, Robério Melo, presidente do Instituto Brasileiro de Transportados, por 7 minutos. Então, vou contar minha história assim rapidinho, só para... eu queria cumprimentar a mesa, né? Obrigado pelo convite. E dizer que há quase 9 anos atrás eu passei por um transplante de fígado. E depois desse transplante eu resolvi criar um instituto, porque eu percebi que as pessoas ficavam muito perdidas, né, quando recebiam esse diagnóstico de um transplante. E a gente começou a fazer um trabalho tão sério que o hospital, o ICTDF, chamou a gente para dentro do hospital. Nós temos uma sala dentro do hospital, ao lado da equipe de transplantes, né, que é para dar o suporte para esses pacientes. Essa questão que o senhor falou, deputado, nós temos um projeto com o Ministério da Saúde, existe o Meu SUS Digital. Nós queremos incluir esse prontuário dentro desse Meu SUS Digital. Porque, às vezes, o paciente está em qualquer lugar do Brasil, sofre um acidente
E dependendo do hospital ou do pronto-socorro que ele vá ser tratado, as pessoas não têm muito conhecimento sobre o transplante. E um dos maiores perigos para o transplantado é tomar anti-inflamatórios. Porque se ele tomar o anti-inflamatório, ele perde o enxerto. Então, um dos nossos projetos é esse, incluir o prontuário dentro do Meu SUS digital. Hoje já tem o transplante, você consegue ver a sua locação na fila, né, na lista de transplantes dentro desse aplicativo. E nós temos uma ideia também de criar um aplicativo para ver os efeitos colaterais dos imunossupressores, né? Que também o Ministério mostrou muito interesse em criar esse aplicativo para justamente a gente começar a comunicar o Ministério em estados que estão faltando remédios, né, os imunossupressores, né? Nesse aplicativo vai dar essa oportunidade para o paciente ir lá e avisar, ó, na minha região está faltando os imunossupressores, como hoje está faltando no Maranhão. Hoje no Maranhão nós estamos em falta do micofenolato de sódio e do micofenolato de mofetila. Então os pacientes ficam desesperados quando faltam os remédios, né? E nós fizemos uma campanha agora, conseguimos mandar umas caixas de medicamento para o Maranhão para suprir esses pacientes que estão lá, né? Nós temos alguns outros projetos também, que é o projeto Esporte, o projeto de reinserção do transplantado no mercado de trabalho, que hoje nós temos uma grande dificuldade para que esse transplantado retorne ao mercado de trabalho, né? Que o transplantado hoje ele é invisível, ele não está em nenhuma das categorias, né? E nós queremos também, assim, é um projeto nosso, incluir a deficiência orgânica, que a nossa deficiência é orgânica, ela não é deficiência física, né? Em alguns estados, alguns transplantados querem comparar o transplantado com deficiente físico, e nós não somos deficientes físicos, nós somos deficientes orgânicos. Então, nós queremos trazer essa deficiência orgânica para o rol das deficiências, justamente porque nós estamos escrevendo agora um estatuto da pessoa transplantada. Em março do ano que vem, nós vamos fazer um simpósio em Brasília para chamar transplantados do Brasil todo, para a gente acabar discutindo, porque nós já temos um modelo aí de estatuto, porque cada região, cada estado do Brasil é uma realidade, né? Então nós queremos trazer essas pessoas para Brasília para justamente discutir essas necessidades e acabar escrevendo aí, terminar de escrever esse estatuto e mandar para a Câmara, para ver se nós conseguimos aprovar esse estatuto, né? Em agosto desse ano, nós mandamos 25 transplantados para a Alemanha para disputar os Jogos Mundiais dos Transplantados. Trouxemos medalha de ouro, prata e bronze. E é uma coisa que, assim, as pessoas não acreditam que um transplantado pode correr uma maratona, pode nadar, né, competir em uma Olimpíada, né? E uma das ideias também nossa é trazer esses Jogos Mundiais para o Brasil, justamente para motivar a doação de órgãos, né? Nós temos um outro projeto, que é o projeto IBTX nas escolas. Nós queremos conscientizar jovens e adolescentes para a doação de órgãos. A gente acha interessante isso, esses jovens levar isso para casa, né? Que hoje Brasília, há uns anos atrás, Brasília estava em primeiro lugar em doação de órgãos. Hoje deve estar em 13º. Esse mês de setembro é o mês da doação de órgãos. Brasília recebeu uma doação esse mês. Então nós precisamos melhorar isso, essa captação, né? Ver o que está acontecendo, por que as pessoas não doam, né? E trabalhar isso nas escolas, principalmente nas escolas. É isso, é basicamente isso. Existem alguns outros projetos que depois eu quero conversar pessoalmente com você, deputado, tá? Para a gente trabalhar isso juntos, tá? Ok? Obrigado. Muito obrigado, doutor Robério Melo, presidente do Instituto Brasileiro de Transplantados. Ao final da audiência, a gente vai pedir para que a equipe legislativa possa fazer esse contato para que a gente possa receber essas contribuições e pode ter certeza que poderá contar comigo e com toda a Comissão da Pessoa com Deficiência. Passo a palavra para o doutor Geraldo Felipe de Souto Silva, presidente do Colégio Notarial da seção DF. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos.
Deputado Duarte Júnior, eu inicio agradecendo Vossa Excelência pelo convite, em nome de todos os tabeliães de notas do Brasil, e parabenizar pela realização dessa tão sensível e importante audiência pública, desse tema que realmente envolve a todos, não só, acho que profissionais da área da saúde, mas nós que trabalhamos efetivamente com a documentação, que também é um desafio a ser enfrentado. Cumprimento também todos os profissionais de saúde, todos os representantes dos institutos que defendem, viu, Robério, os transplantados e todas as pessoas transplantadas que estão presentes, que nos assistem. Deputado, como eu disse, nós, além de todos esses desafios, né, que nós escutamos e todos os eventos que eu participo, realmente nós ficamos tocados e temos... podemos pensar no tamanho desse trabalho que realmente demanda de todos esse espírito cooperativo. Nós, pensando nisso, e especialmente, eu não gosto de usar essa palavra, deputado, da burocracia, mas esse desafio documental e procedimental, até como o Robério disse, né? O doutor Gustavo também disse, que esse desafio de como vai chegar essa informação, né? Efetivamente, a gente tem que esse duplo desafio documental. Primeiro, acabar com esse estigma, né, da doação, que a pessoa efetivamente ela tem, eu tenho medo de doar, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai fazer, então esse trabalho é muito importante. E como essa informação vai chegar, né, nesse profissional de saúde naquele momento e, eventualmente, para os familiares que vão ter que tomar essa decisão. Tá? E, nesse contexto, os tabelionatos de notas, nós temos capilaridade, né? Somos mais de 8.000 tabelionatos. Desenvolvemos a autorização eletrônica de doação de órgãos. Tá? Então, dentro do sistema do e-notariado, que é o nosso sistema digital dos cartórios, e qualquer pessoa, de onde estiver, pode ser do seu aparelho celular, do computador, ela não precisa se dirigir a um tabelionato. Ele pode manifestar a sua vontade perante um tabelião, de uma maneira muito simples. Ele vai entrar nesse sistema do notariado, optar lá, clicar na abinha da autorização eletrônica de doação de órgãos e vai manifestar, olha, eu quero ser um doador. O cartório vai entrar em contato, tá? O cartório de domicílio dessa pessoa, deputado, vai realizar uma videoconferência notarial que vai ficar salva de forma perene no NorChain, que é o sistema blockchain dos cartórios, né? Para posteriormente poder ser conferida essa manifestação de vontade. O tabelião vai documentar e essa pessoa vai assinar de modo digital. E mesmo se essa pessoa não tiver um certificado digital, o cartório emite gratuitamente esse certificado digital. E a gratuidade não é só da emissão de certificado, mas de todo o procedimento. Esse procedimento é gratuito para a população brasileira. Então, qualquer cidadão pode acessar a plataforma do e-notariado e manifestar o seu desejo, a sua vontade de ser doador. E a importância desse ato, deputado, nos tabelionatos de notas, ela confere maior segurança jurídica, porque tradicionalmente e legalmente nós atestamos a capacidade, né, se aquela manifestação de vontade nos negócios jurídicos em geral do Brasil, se aquela pessoa está livre, a manifestação é lídima, né, se não há nenhum vício naquela manifestação, então essa colheita ela redunda num documento evado de muita segurança jurídica para utilização posterior. Só que, efetivamente, sempre se pergunta isso, deputado, hoje, e essa regulação, ela hoje está no Código Nacional de Normas, tá, da Corregedoria Nacional de Justiça, consta todo esse procedimento, ele já consta nessa normativa nacional, ou seja, todos os tabelionatos do Brasil fazem esse trabalho, esse serviço, né, e nós divulgamos anualmente, né, em eventos nacionais, essa data, divulgamos o serviço, tentamos passar para a população essa confiabilidade do sistema, trabalhamos na interoperabilidade, deputado, com o Sistema Nacional de Transplantados, para que essa informação chegue efetivamente nas mãos dos médicos, dos profissionais de saúde que realmente vão lidar na ponta, né, com o transplante. Mas nós esbarramos no finalmente, né, no artigo 4º da Lei 9434 de 97, que exige, em todos os casos, que
parente em linha reta ou colateral de segundo grau, né? Os pais, avós, filhos, netos ou irmãos, mais 2 testemunhas tenham que ratificar essa doação, deputado, mesmo tendo esse ato sido realizado pelo doador em vida e perante um tabelião. E essa informação está seguramente, ela consta seguramente tanto dos nossos arquivos notariais, quanto essa videoconferência notarial que perpassa essa segurança, vai estar lá à disposição de quem quiser né, ter acesso. E, deputado, quando entrou em vigor o provimento 164, que regulou a autorização eletrônica de doação de órgãos, realmente a disposição vinha falando, olha, não precisa observar o artigo 4º da lei quando essa doação for feita perante um tabelião, porque o médico vai ter a segurança jurídica, essa certeza que ele efetivamente doou, diferentemente se for um documento particular, outra manifestação, até uma doação presumida, né, como a gente estava falando ali antes, né, que na Espanha, alguns países adotam, realmente, efetivamente precisa, né, precisaria dessa chancela. Então, traga baile, e foi alterado, realmente o CNJ teve que voltar atrás, a Corregedoria Nacional de Justiça, né, enfim, há essa determinação legal, então hoje a redação, deixo claro, deputado, precisa em todos os casos, mesmo quando for, essa doação for realizada perante um tabelião com todo esse procedimento, toda essa carga legal, né, compete a nós, os cartórios, e hoje realmente voltamos à estaca zero. Tá? Então, deixa aqui informa esse trabalho, né, que a gente vem desempenhando em favor dos transplantados, de toda a população brasileira, né, nessa cadeia, nessa união cooperativa, e realmente, mas a gente tem esse ponto final, né, que mesmo quando essa doação é realizada nos tabeliões de notas, perante nós, é necessária essa ratificação, e a gente sabe do tempo, né, precisa ser muito rápida essa doação, então podemos pensar, né, eu coloco à disposição também para trabalhar junto em ideias para a gente tentar desburocratizar, né, esse procedimento. Agradeço. Agradeço ao Geraldo, e é um tipo da formalização que não faz muito sentido, né? Poderia ser feito cumprindo as regras de segurança, as regras que deem segurança para o paciente, para a sociedade acadêmica como um todo, para o sistema de saúde como um todo, para que também, às vezes, se flexibiliza muito e aí dá margem para, por exemplo, tráfico de materiais humanos, né, como acontece. Então, a gente fica nesse paradoxo, né, do que seria excesso de formalidade, o que seria uma burocracia necessária para garantir segurança, o que pode colocar em risco a vida das pessoas. Portanto, acho que é importante essa ideia, Ana. Ela vai muito além daquilo que a gente tinha pensado inicialmente. Eu percebo aqui, tem algumas questões que eu estou passando, minha equipe está acompanhando também, não só aqui, mas também lá do gabinete. Tem uma série de medidas legislativas, de manifestos que a gente tem que fazer a partir dessa audiência pública. Não vai começar e acabar com o fim da audiência, mas é um pontapé para que a gente possa garantir o nosso objetivo, que é uma vida digna às pessoas que precisam fazer um transplante, às pessoas que fazem um transplante, para os transplantados. E eu te agradeço, Geraldo, por essa sugestão. Qualquer outra sugestão que tu queira formalizar, às vezes uma proposta legislativa ou uma ideia, uma intenção que tu está identificando ali na ponta, um problema que você entende que não é adequado, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor André Watanabe, médico responsável pelos transplantes do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Inclusive, doutor André, sobre essas questões que aqui foram mencionadas, essa burocracia, essa formalização, esse excesso de formalidade, o que é excesso, o que é necessário, se o senhor, dentro da sua fala, se for um caso, a gente prorroga a fala, não tem nenhum tipo de problema, é importante ouvir também a sua manifestação. Boa tarde, agradeço o convite, cumprimento o deputado Duarte Júnior, presidente dessa audiência pública extraordinária, cumprimento todos os demais integrantes da mesa, pessoas conhecidas já, né, de vários eventos, e eu
eu estou aqui representando, né, o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Eu sou gerente geral de assistência, responsável por toda a área assistencial do hospital, e também sou cirurgião responsável pelo serviço de transplante de fígado, né, dessa instituição, serviço este onde a Iana e o Robério fizeram os seus transplantes. Só para que nós possamos ter uma ideia do tamanho do que a gente está discutindo aqui hoje, no final de 2024, cerca de 70 mil brasileiros estavam aguardando na fila de transplante de órgãos. Se a gente tirar o transplante de córnea, que é um transplante de menor complexidade, são cerca de 40 mil pessoas aguardando um órgão sólido. Como o Gustavo falou, a maioria transplantes de rim, aguardando o rim, cerca de 36 mil, e o resto aguardando o coração, fígado, pulmão, intestino, enfim, os outros órgãos sólidos para quais existem fila de transplante. Então, um número muito grande de brasileiros nessa condição. O Brasil ele já realiza um trabalho extraordinário, transplante de órgãos. É o maior serviço de transplante público do mundo. Tá? Um número enorme de transplantes são realizados anualmente nesse país. E uma coisa interessante, e que eu acho que é o foco que nós gostaríamos de colocar nessa discussão de hoje, é que o transplante, ele como procedimento, ele é um procedimento de alta complexidade, ele é remunerado, pelo Ministério da Saúde, e o acompanhamento desses pacientes pós-transplante, hoje, também é a maior dificuldade que nós, como instituição, como serviço hospitalar, nós temos. Por quê? Quanto mais transplantes nós fazemos, e o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal hoje é o maior centro multitransplantador de toda a região centro-oeste e norte do país, mais pacientes nós temos que cuidar nesse pós-transplante. Então hoje, só lá no Instituto, nós temos mais de 2.500 pacientes transplantados. Só do fígado são mais de 910 transplantes realizados no Instituto. E todos esses pacientes eles continuam retornando ao hospital para os cuidados, para o resto da vida. Como eu digo, e já falei para vários pacientes, é um casamento sem direito a divórcio, porque a pessoa, uma vez transplantada, ela vai depender do hospital para fazer as suas consultas, para que ela possa pegar essas medicações imunossupressoras. Nós temos que fornecer essas receitas, então pelo menos a cada 6 meses ela tem que estar lá para pegar as receitas, senão ela não consegue retirar as medicações. E a partir do momento que ela transplanta, ela tem essa instituição como a sua principal referência. Então, qualquer coisa que aconteça, mesmo que não tenha nenhuma relação direta com o órgão transplantado, a gente acaba tendo que atender e dar o suporte para esse paciente. Primeiro porque são pacientes de muita complexidade, então eles estão usando imunossupressores, muitos serviços de menor complexidade, eles não têm essa expertise, é uma área extremamente especializada. Então, qualquer coisa que aconteça com esses pacientes, eles acabam voltando para a instituição, e isso realmente sobrecarrega a instituição, Então a gente vai somando pacientes, porque aqueles que estão aí sempre eles vão acabar vindo. E por outro lado, é o que a instituição ela é pior remunerada, que é para as intercorrências pós-transplante. Então, eu tenho até sempre essa conversa com o Robério, de que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de absorver todas essas complicações e essa demanda desses pacientes, que são várias. Então, a nossa instituição ela faz isso, mas faz com muita dificuldade. Hoje, só para os senhores terem uma ideia, isso está disponível aí na tabela do SUS, o pagamento de uma intercorrência pós-transplante é em torno de R$100. Não cobre nada, nenhuma internação, nem nada que se gasta numa diária hospitalar. E isso acaba colocando a instituição numa condição financeira muito complicada. Então, o cuidado, o transplante, ele é visto por muitas pessoas, inclusive pelos órgãos de saúde, como o procedimento em si. O procedimento, como a Iana falou, ele é apenas o primeiro passo. Uma vez que o paciente é transplantado, eu sempre digo isso, quando acaba a cirurgia, eu falo para a família, eu acho que o transplante, quando vai bem, na maioria das vezes, que é só o primeiro passo, que o primeiro passo foi dado, e que essa pessoa, que antes ela praticamente, como a Iana, não tinha nenhuma chance de sobreviver sem o transplante.
Ela chegou para a gente entubada, já com um catéter para medir pressão intracraniana, porque ela estava com edema cerebral, né? Então é uma pessoa que ela não ia sobreviver sem esse procedimento. E felizmente a gente conseguiu fazer ele num tempo muito curto e está aqui hoje contando essa linda história, né? Na época ainda não estava formado, depois se formou em medicina, mandou o convite lá para nós, foi um momento de muita alegria e está aqui lutando pelo direito dessas pessoas, né? Então o transplante, a operação, o procedimento, ele é um passo. Por outro lado, ele é aquilo que todo mundo olha. E o depois? O depois, né, ele é tão importante quanto. Essas pessoas, elas precisam de cuidados, elas vão ficar vindo regularmente a consultas, elas vão ter que fazer exames regulares, biópsias do órgão transplantado para ver se não está rejeitando, uma série de coisas que acontecem como complicações inerentes a essas medicações que elas são obrigadas a tomar. Tá? E elas precisam também ser reinseridas no mercado de trabalho, elas precisam também ter direito ao esporte, ao lazer, à família, enfim, tudo isso é muito importante, né? A pessoa ela não pode viver só do transplante, né? Só da medicação, ela tem que ter outras atividades, e a gente que acompanha esses pacientes vê o quanto é importante eles retomarem o seu convívio familiar, ao mercado de trabalho, né? A atividade física, porque senão todo aquele esforço gigantesco que é feito para o transplante ser viabilizado, tanto como a doação, como a operação em si. Neste exato momento, a minha equipe está em Aracaju, Sergipe, fazendo uma retirada de órgãos para a gente fazer um transplante aqui madrugada dentro. Tá? Ela foi com o avião da Força Aérea, né? Ou seja, o gasto, tudo isso tem custo. Né? E esse gasto ele é enorme para que a gente consiga viabilizar, e às vezes a paciente faz o transplante, recebe alta, e às vezes a gente não consegue dar o suporte necessário que ele precisa depois, o suporte psicológico que eles precisam, porque não é fácil ser transplantado, né? O suporte social, porque eles precisam ter uma moradia adequada, eles não podem morar em qualquer lugar que tem, podem pegar uma infecção facilmente, eles são imunossuprimidos, né? Então ele tem que ter um mínimo, água tratada, né? Uma alimentação adequada, um suporte nutricional, tudo isso. Não adianta eu, como cirurgião, fazer uma operação linda, maravilhosa, colocar ali um órgão novo, né, e conseguir que esse paciente saia do hospital e ele voltar poucos meses depois infectado, porque não tem um mínimo. Então, esses pacientes eles têm que ter o direito não só ao transplante, que já é uma coisa que nós fazemos pelo SUS muito bem, mas a continuidade desse tratamento, né, em todos os seus aspectos, psicológico, social, né, não só o aspecto médico. Isso precisa ser oferecido, ofertado para esses pacientes. Então, essa fala, hoje eu gostaria de pedir, né, um olhar atento, e dentro dessas várias demandas que já foram colocadas aqui, que esses pacientes, que são um número bastante grande, né, eles precisam ser atendidos na sua integralidade. Tá? E as instituições, que são as instituições que fazem o transplante e acompanham esses pacientes, elas precisam ser remuneradas adequadamente para poder ofertar isso para esses pacientes. Tá? Então, isso que eu gostaria de dizer. Com relação à doação, a gente tem uma pessoa extremamente capacitada aqui na mesa, que é a doutora Daniela, que é coordenadora da Central Estadual de Transplante, foi coordenadora, né, do Sistema Nacional de Transplantes, e ela vai poder falar bem melhor do que eu sobre isso, esses pontos específicos. E agradeço mais uma vez ao convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André Watanabe. Já estamos recebendo aqui algumas perguntas pelas redes sociais, pelos canais de comunicação da Câmara. Quem tiver interesse pode, claro, mandar seus questionamentos. Já recebemos aqui a pergunta do Alex de Andrade Sá. Eu farei após a fala da última oradora, que é a doutora Daniela Ferreira Solomão Pontes, diretora da Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal. Recebi aqui a mensagem do Laionan, que estava acompanhando aqui a live. Por alguma razão, queria perguntar se já voltou, já retornou. Ele informa que por algum momento caiu a live e já estava desesperado. Ele estava ali agoniado. Meu Deus, vou entrar com mandado de segurança porque eu quero assistir minha irmã em tempo real, ao vivo, na qualidade Full HD, somente a transmissão da Câmara dos Deputados tem. Então, com a palavra, a doutora Daniela Ferreira Solomão Pontes, pode falar porque o Leonan já está nos acompanhando. Fico feliz. Muito obrigada. Primeiro, gente, agradecer. Deputado, eu acho que esse é um momento muito importante para o sistema brasileiro de transplante, não só para os profissionais que trabalham nele, mas principalmente para os pacientes que dependem dele.
Estar aqui hoje significa que a Casa do Povo enxerga vocês, enxerga as suas necessidades, está aqui para ouvi-los. E nós estamos aqui para tentar ajudar um pouquinho, né, na nossa visão de quem trabalha no sistema, de como podemos todos nos unir em prol desse grande projeto, que é tratamento das pessoas através do transplante. E enfatizar, porque parece que muita gente ainda não entende que o transplante não é uma cirurgia qualquer, aonde eu agendo, né? O paciente tem um problema, vou tirar a vesícula, né? Vou lá, tirei a vesícula, acabou, o problema é resolvido. O transplante não. O transplante, a cirurgia, como o doutor André colocou, é só um passo do tratamento de um paciente com uma deficiência orgânica, né? Ele vai trocar aquela pecinha, mas depois que ele troca a pecinha, ele precisa de muita atenção, de muitos cuidados. Ele precisa do apoio da sociedade, da casa, de vocês parlamentares, para que a gente consiga construir um arcabouço administrativo, jurídico, que dê a eles a segurança na saúde, mas também em outros aspectos, pensando em qualidade de vida. Porque qualidade vai muito além do transplante, da cirurgia do transplante. Lembrando, né, que nós temos que reconhecer que o transplante do Brasil, ele é praticamente financiado mais de 90% pelo Sistema Único de Saúde. Então, nós temos um país de dimensões continentais, onde a estrutura do Sistema Único de Saúde consegue se organizar para atender essa alta complexidade que é o transplante de órgãos sólidos, transplantes de células, transplantes de tecidos, mas agora nós estamos querendo ir um pouco além. Eu acho que essa barreira do transplante, o país conseguiu se organizar, mas precisamos ir além, precisamos enxergar qualidade no que nós fazemos. Porque a gente fala muito em transplante, em resultados de sobrevida, né? Diminui a mortalidade. A Iana falou aqui do tempo que ela ficou em lista para transplante. Fenomenal, né? Um país que conseguiu atender uma necessidade de urgência máxima. Então, nós temos qualidade, isso a gente já colocou, né? Os serviços conseguem fazer. Mas e a qualidade de vida dos pacientes transplantados? Como é que nós vamos avaliar isso e como é que nós vamos devolver a eles não só o direito à vida, mas o direito de viver com qualidade? O país hoje ele é estruturado em grandes centros transplantadores, né? O doutor André está aqui, já enfatizou. O ICTDF é um grande centro transplantador, o que torna ele qualificado para atender uma grande parte da população. Mas, gente, como é que nós vamos fazer para que o transplantado se reintegre ao Sistema Único de Saúde? Porque é uma realidade. Se a Iana for hoje numa atenção básica, numa unidade de atenção básica, o pessoal vai falar, aqui não atendemos você. Então, a gente precisa, eu falo que o SUS acabou criando dois SUS, né? O SUS do transplante e o SUS dos não transplantados. E a gente precisa reintegrar as pessoas ao Sistema Único de Saúde, que eles tenham direito de ir à uma unidade básica de saúde e serem atendidos. Então, que a gente capacite o nosso sistema público para atender essa demanda dessa população. Nós temos o tratamento fora de domicílio, que permite que as pessoas se desloquem de um estado que não tem o transplante para outro, mas precisamos capacitar o nosso sistema público para que as pessoas tenham direito de voltar ao seu local de origem, à sua família, ao seu aconchego, porque as pessoas precisam disso. Isso também faz parte da qualidade de vida. Poder morar junto da família, poder voltar ao seu lar, poder voltar ao lugar onde ela reconhece como seu, né? Como sua parte, sua vida. E nós temos diversas propostas hoje que podem contribuir, vamos dizer assim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar o programa de doação, porque é outro, né? Nós temos hoje milhões de pessoas aguardando um transplante e nós ainda temos muitas dificuldades, deputado, na doação. É uma barreira, é um gargalo no processo. Tenho certeza que o doutor André conseguiria fazer muito mais transplantes se a gente conseguisse ter uma doação maior e atender uma população muito maior do que a gente atende hoje. Então, isso é um grande gargalo. E como é que nós vamos resolver a questão da doação? Ampliar conhecimento dentro das escolas é uma excelente iniciativa. Nós precisamos falar mais sobre
transplantes bem-sucedidos, né? A Iana precisa estar mais em evidência e outros transplantados, porque isso dá coragem ao paciente que às vezes tem uma insuficiência orgânica e que fica com medo de entrar na lista sem saber, será que eu estou melhor agora, será que eu vou ficar melhor depois? E a gente precisa falar sobre isso, resultados, para que a população entenda que doar é trazer vida às pessoas, porque isso também, doar ainda é uma questão que gera desconforto, dúvida e receio nas famílias. E eu queria aproveitar aqui a mesa, o Dr. Geraldo presente, e a gente tem uma situação que a gente poderia, talvez, junto aqui, pensar numa forma de agilidade, que seria a córnea. Nós temos hoje milhões de pacientes aguardando um transplante de córnea no nosso país, que deveria ser fila zero. O que a gente chama de fila zero? Fila zero seria, eu preciso de um transplante de córnea, eu entro na fila hoje, me preparo, 6 meses no máximo, eu estou transplantando. Por que eu não consigo fazer isso hoje no Brasil? E um dos grandes gargalos que a gente tem, eu vou usar Brasília como exemplo, como a gente precisa da autorização familiar, muitas vezes, quando o banco de olhos fica sabendo do óbito, ele não tem tempo hábil para se deslocar até onde a família está, às vezes ela está fora do Distrito Federal, para pegar uma assinatura, voltar aonde aquele doador está, para fazer o problema de captação. Já existe um documento, inclusive, do Ministério da Saúde, que possibilita a autorização digital para doação de tecidos. E se talvez e vocês pudessem nos apoiar na construção de uma ferramenta que dê segurança ao processo. Né? Hoje a gente tem formas de fazer essa assinatura digital, a gente não caminhou para isso ainda por questões relacionadas à segurança. Né? Então, acho que a gente poderia conversar sobre isso e seria um grande passo para resolver uma questão simples, que é a autorização para doação de córnea para o Brasil todo. Né? E isso terá um impacto muito positivo na redução de tempo em lista dos pacientes. E temos outros projetos também, o projeto Transplantar, né, das empresas aéreas privadas que querem apoiar o deslocamento das equipes de transplante para o Brasil afora. A gente usa hoje a FAB e também temos um grande apoio das empresas aéreas comerciais. Mas os aviões privados, que são a maior frota que nós temos no Brasil hoje, ainda não participam do processo. E já se manifestaram, já inclusive tem um projeto que se chama Transplantar, que quer apoiar o Brasil para levar as equipes transplantadoras para a captação de órgãos em pequenos centros. Então, temos, deputado, diversos projetos e precisamos de apoio para implementá-los e apoiar os pacientes a terem maior qualidade em termos de entrada em fila, transplantar e depois qualidade de vida como um todo, como uma proposta global de vida. Muito obrigada. Parabéns, doutora Daniela. Eu passo aqui as perguntas. Alex de Andrade Sá pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Com relação ao projeto de lei 1074 de 19, qual a importância da aprovação deste projeto para os transplantados e o que fazer para que seja agilizado esse processo, tendo em vista que ele já tem parecer favorável em diversas comissões do Congresso? O objetivo desse projeto é equiparar que as pessoas com doenças graves e transplantados, as pessoas com deficiência, para que tenham também acesso ao benefício de prestação continuada. É algo que ocorre com certa frequência. O CMV é algo que acontece com certa frequência no transplante renal. O Vanganciclovir e o Maribavir, em casos mais extremos, foram liberados pelo SUS no final do ano passado e início desse ano, porém ainda não estão disponíveis. Porém, a Siri já queria também responder a pergunta, se vocês perceberam aqui. Ela já ia querer responder para você, Siri. Você não é convidada dessa comissão. Não hoje. Só na frente parlamentar da inteligência artificial. Do nada a Siri está respondendo aqui, gente. Daqui a pouco ela vai querer ser candidata. Pelo amor de Deus, Siri, não faça isso não. Foram liberados pelo Sistema Único de Saúde no final do ano passado e início desse ano, porém ainda não estão disponíveis nas farmácias de alto custo.
ocasionando internação e, em alguns casos, dificuldade de tratamento. O que pode ser feito para que esses medicamentos sejam liberados nessas farmácias? São duas perguntas. Eu já encaminhando aqui para as considerações finais. Geralmente as considerações finais ela tem 1 minuto, a gente coloca 2 minutos para cada um, e aí dentro dessas considerações finais a gente tem essas duas questões, uma relacionada ao benefício de prestação continuada, que para a pessoa transplantada com a pessoa com deficiência, e no que diz respeito a esses medicamentos. Com a palavra, eu vou começar aqui pelo Dr. Gustavo Guilherme Queiroz de Arimateia, chefe da unidade de transplantes do Hospital Universitário de Brasília, por 2 minutos. Bom, então, mais uma vez agradecer por estar presente aqui. Acho que foi muito interessante a fala de todo mundo. A gente tem realmente vários pontos que a gente pode ainda contribuir para avançar ainda mais o Sistema Nacional de Transplantes no Brasil. De fato, cabe ressaltar, né, que ele é quase integralmente, boa parte, feito ainda no Sistema Único de Saúde, motivo de orgulho de todos os brasileiros. Acho que o Dr. André Watanabe usou uma palavra ali que achei muito interessante, que é a integralidade, né, do cuidado em todos os aspectos da vida do transplantado. Acho que esse é o pleito agora, né? Dar um passo além do que a gente já conseguiu alcançar até aqui, que já é muito, mas ainda tem que avançar ainda mais, para bem além daqueles cuidados só de saúde que a gente já oferece hoje, mas ainda toda a questão de uma integralização completa e a pessoa poder se reinserir na vida produtiva, no seu meio familiar, de modo pleno, vivendo bem, feliz e com saúde. Então, acho que esse agora é o próximo passo e, de fato, a comissão e essa articulação aqui dos profissionais e pacientes transplantados, ela pode trazer grande benefício no avanço de novas iniciativas. Muito obrigado, doutor Gustavo. Parabéns pelo trabalho, pela seriedade, pelo compromisso. Passo a palavra agora para as considerações finais para o doutor Robério Melo, presidente do Instituto Brasileiro de Transplantados, relembrando aqui as questões, a possibilidade de equiparação, que aqui foi feito o questionamento. Não estou dizendo que esse é o posicionamento da comissão, que já foi definido, é uma análise, uma avaliação que precisa ser feita, mas no que diz respeito a considerar a pessoa transplantada equiparando a pessoa com deficiência, e também sobre a questão dos medicamentos de alto custo, para que eles possam ter alto custo, mas não difícil acesso. Por mais que seja de alto custo, mas que possam ser de fácil acesso. Com a palavra do Dr. Robério para resposta e considerações finais. Essa equiparação aí, eu acho que ela vai proporcionar ao transplantado todos esses benefícios, inclusive voltar ao trabalho. Porque a ideia do transplantado é pagar o transplante dele com o trabalho, né? Ele voltando ao mercado de trabalho, provavelmente ele vai pagar isso em benefícios, né? Em impostos e tal. Essa é a ideia, né? E nós percebemos que o transplante é um triade, né? É o tratamento com os medicamentos, uma atividade física e uma atividade laboral. O paciente, ele tendo esses 3 pontos aí, ele vai ter uma vida longínqua, né, e assim, com qualidade de vida, né, que é o que todo mundo aqui quer, né, que o paciente tenha essa qualidade de vida, né. Mas é isso, nós vivemos numa condição especial, assim, sabe. Essa história de você ser listado para o transplante é muito complicado, porque você não sabe se vai conseguir chegar na cirurgia, você não sabe se você vai ficar ali na mesa do transplante, se vai ter algumas sequelas depois disso, e existe, assim, uma outra coisa que é fundamental, sabe, assim, a angústia de você esperar a família, os amigos numa visita, sabe, assim, porque isso incomoda muito a gente, sabe? Pessoas ali que viveram a vida toda com você e de repente nem aparece para fazer uma visita, sabe? Isso também é uma coisa que incomoda muito o transplantado, assim, quando está num pré-transplante, né? Isso machuca muito a pessoa, né? Mas eu acho que esses projetos que nós temos aí, deputado, tem alguns projetos que vão ajudar muito o transplantado nesse percurso aí da vida, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, doutor Robério Melo, presidente do Instituto Brasileiro de Transplantados. Passo a palavra agora para as suas considerações finais à doutora Daniela Ferreira Salomão Pontes, diretora da Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal, e também, caso entenda necessário, possa fazer também seus comentários e responder os 2 questionamentos.
Certo. Bom, primeiro, novamente, agradecer a oportunidade. Eu acho que isso aqui é o começo, né, de um diálogo mais próximo, para que a gente possa levar alguns projetos que são extremamente importantes e impactantes para quem precisa de um transplante e para quem precisa de melhorar a qualidade de vida. E eu achei muito interessante o tema, porque nós, da área de saúde, trabalhamos muito com objetividade, né, de dados, né? Viveu, morreu, quanto tempo viveu, o órgão sobreviveu, quantos transplantes teve que fazer, e ampliar o nosso olhar sobre um procedimento que a gente faz, que é olhar também a qualidade de vida das pessoas com quem nós estamos lidando e de que forma a gente pode, na nossa atuação profissional, melhorar isso para todo mundo, né? Não falar apenas de números, mas ampliar isso para a qualidade. E todos esses projetos que foram citados aqui podem, de alguma forma, deputado, impactar positivamente essas pessoas. São brasileiros e brasileiras que dependem da nossa ação, de todos nós, cada um, né, na sua competência, mas trabalhando junto para que a gente consiga realmente atendê-los e trazer qualidade. E uma das grandes questões aqui, eu acho que foi posta, é a questão do nosso país continental e da oportunidade das pessoas de morarem no seu local de origem ou retornarem ao seu local de origem com segurança após um transplante. Então, Muito obrigado, parabéns, doutora Daniela. Passo a palavra ao doutor Gustavo Guilherme, já falou, perdão, o doutor André Watanabe. Concedo a palavra ao doutor André Watanabe, médico responsável pelo transplante nos Institutos de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu acho que essa audiência pública extraordinária é extremamente importante para chamar a atenção por uma coisa que normalmente não traz tanta audiência, que é o pós-transplante. O transplante, ele normalmente é muito reconhecido e tem, né, um grande apelo, mas o pós-transplante normalmente ele fica um pouco esquecido. Então eu queria dizer que esses órgãos transplantados, eles não têm data de validade, né? Eles podem durar muitos anos. No caso do transplante de fígado, hoje a gente sabe que mais da metade dos pacientes transplantados de fígado vive mais de 20 anos depois do transplante. E a gente tem, como no caso da Iana, a oportunidade de fazer os retransplantes. São pacientes que tiveram a perda do seu enxerto, eles podem fazer, nós temos aqui no nosso serviço, pacientes que fizeram transplantes ainda muito jovens e já estão no 3º transplante de fígado. Então, essas pessoas vão viver muito tempo depois, né, e cada vez mais com o avanço da medicina. Então é muito importante esse olhar para o cuidado integral desses pacientes no pós-transplante. Eles estão aí na sociedade, né, eles precisam ser reconhecidos e integrados em todos esses aspectos. Então eu acho que essa é a primeira vez que eu sou chamado para a gente falar do pós-transplante. A gente fala tanto de doação, de transplante, de fila, mas o pós ele é tão importante quanto, e ele merece essa atenção e esse start que está sendo dado aqui hoje, né, nessa comissão é extremamente importante, ele precisa continuar. Deputado, muito obrigado. Obrigado, doutor André, e muito feliz nessa frase, nessa afirmação de que muitos se preocupam com o transplante, mas o pós-transplante, que é tão preocupante quanto muitos acabam esquecendo, né? É aquilo que muita gente aqui repete e é mais para a verdade. Só quem sente sabe onde aperta, onde é dificuldade, é o desespero para conseguir fazer um transplante, é a preocupação de ter acesso aos tratamentos para ter acesso à saúde. Não basta transplantar. A máquina humana, o ser humano, apesar de ser essa máquina, é uma máquina humana, né? Não é simplesmente trocar uma peça e pronto, acabou. Até mesmo um carro, quando você troca uma peça, ele depende de uma manutenção, ele depende de uma revisão, e não é qualquer tipo de revisão. Não sei, me perdão se a analogia que eu estou utilizando é a mais adequada, mas se até mesmo um veículo você precisa trocar as peças, fazer uma manutenção, fazer revisão, e não é em qualquer local que se faz, tem que ter uma autorizada para se fazer adequada revisão, e eu falo aqui à luz do direito do consumidor, como ex-presidente do PROCON, que de fato acompanhou esses procedimentos. Quanto mais a máquina mais importante que nós temos na humanidade, que é a máquina humana. A gente precisa garantir
o transplante adequado, com a segurança adequada, o pós-operatório adequado, as medicações adequadas, para que as pessoas possam ter uma vida digna e ter a tranquilidade de viver como toda e qualquer outra pessoa, sabe? Então, eu quero aqui te agradecer e deixei para falar por último, Ana, para que você concluísse essa audiência pública tão brilhantemente quanto você começou. Falando com o coração, colocando para fora todo esse teu sentimento, você conseguiu ler aquilo que você gostaria de falar e fazer de uma forma doce, uma forma profunda, uma forma humana. São poucos que conseguem fazer isso. E eu gostaria agora que você deixasse seu coração falar, sem limitação de tempo, mas que você pudesse deixar aqui a sua mensagem, o seu recado, e dizer que tudo isso aqui está acontecendo graças ao nosso encontro. E era de madrugada, voltando, salvo engano, era de Guarulhos, era isso? E Guarulhos a Imperatriz, que são tantos voos, e o Maranhão a gente também já abriu vários processos por causa da quantidade péssima de voos que tem. A gente às vezes tem vontade de ser paraquedista, porque a gente sai do Maranhão, passa por Brasília e vai para Guarulhos, vai para Campinas, vai para Belo Horizonte e depois volta para Brasília, né? Então às vezes tá passando, pula, solta o paraquedas, a gente já cai aqui, já cai certinho, já vem de terno, já vem tranquilo. Mas né, dentre esses voos na madrugada a gente conversou e eu percebi naquele teu olhar, na forma como você tratava a importância disso e não me veio com a sugestão, você veio elogiando o nosso trabalho, né? E é claro que a gente não poderia fazer diferente, até porque esse poder que é temporário, é transitório, tem que ser utilizado para as pessoas. E eu estou muito feliz pela profundidade dessa audiência, que eu tenho certeza que essa mensagem ela vai chegar. Essa mensagem ela está ocupando todos os canais de comunicação da TV Câmara, daqui a pouco vocês darão uma entrevista aí. Eu tenho certeza que a gente, quanto mais falar do assunto, mais será importante para a gente conseguir avançar. Para avançar tem que ter informação. Para ter informação a gente precisa de momentos como esse e você está sendo a protagonista desse momento. Parabéns por não pensar só em ti, não se preocupar só com o teu, mas ser esse exemplo de não apenas, não é o caso de servidor, mas esse exemplo de humanidade, né? Servir o próximo, cuidar do próximo, em especial aqueles que mais precisam de atenção. Portanto, parabéns a ti e te deixo aqui à vontade para suas considerações finais, doutora Ana Lara de Paula Miranda, médica e também paciente transplantada. Bom, primeiro eu vou agradecer pela ter me ouvido naquele dia da viagem e ter aberto as portas dessa casa para a gente entrar em discussão. Agradecer também aos profissionais que se disponibilizaram, vieram e abraçam a nossa causa. Porque ser transplantado não é uma vida normal. A gente tenta seguir com a normalidade, mas dentro do nosso normal, dentro das nossas limitações. O consumo dos medicamentos, a revisão periódica que temos que fazer na nossa máquina humana. Tudo isso gera, às vezes, um certo desconforto. E do Maranhão é isso. Alguns, nós já temos, né, o transplante, mas ainda não é tão em grande escala como é aqui. Quando eu precisei, vim para Brasília. E, assim, continuo fazendo meu tratamento em Brasília por opção também, por segurança. Como o doutor André falou, a gente adota a família. Eu estou acompanhando com a equipe já tem 8 anos. A doutora Priscila me acompanha desde o início, que eles fizeram a cirurgia, costuraram e ela hoje vem me bordando, como o doutor Gustavo fala. E realmente E assim... Tu viu que eu não fui totalmente errada a minha analogia. Foi, não. Ela agora é a boneca, né, de pano. Foi boa. Praticamente, toda remendadinha, mas está funcionando bem. E assim, o Instituto, quando ele veio, ele me acolheu. E não acolheu só a mim, acolheu toda a minha família. Tanto que hoje eu sei que minha família está toda presente assistindo. E assim, o transplante, para a nossa realidade de um interior, que eu sou próxima de lá, eu sou de Balsas, Maranhão, é quase que, assim, era desconhecida na época, há 8 anos atrás. Não tão desconhecida, algumas pessoas ou outras conheciam, mas não era tão disseminado. Eu sei que depois do meu transplante, isso tornou um conhecimento maior. Que na época do meu transplante, deputado, a cidade inteira parou. Teve orações e orações. Foi assim, um momento muito tocante, muito marcante. Eu estava em coma, não lembro. Mas quando eu acordei, pude acompanhar depois, né, ver. Tanto que eu lembro que a equipe pediu para minha família não deixar eu ter tanto contato assim com o externo. Porque foram muitas orações, foi muito emocionante na época do transplante. E eu não tenho costume de contar minha história. Eu não tenho o costume de explanar, de expor, não tenho o costume de falar do meu primeiro transplante, nem do segundo. E quando surgiu essa oportunidade, eu pensei, não vale a pena eu guardar a minha história mais.
vale a pena usar como exemplo, tanto de um trabalho magnífico que foi realizado na cirurgia e de um trabalho que vem continuando comigo. Eu pude retornar a trabalhar e trabalho na atenção primária. E eu sei que na atenção primária faz falta esse cuidado. No município que eu trabalho hoje é Porto Franco, do Maranhão, e eu sei que lá a gente não tem suporte para pegar um paciente transplantado e cuidar. Se ele não for para a capital, ou se ele não buscar o centro de referência dele, ou Fortaleza, ou mesmo aqui em Brasília, que lá tem pacientes daqui de Brasília, eles não vão conseguir um tratamento adequado. Quando eu precisei do segundo transplante, eu tive que sair de Imperatriz para Brasília de UTI aérea. Sim, graças ao bom Deus que a gente tem condição, tem plano de saúde, conseguiu vir. Mas e se eu dependesse exclusivamente do SUS? Como outros pacientes também podem depender. Então, assim, esse cuidado do pós-transplante, ele é essencial, não só na inserção de trabalho, que é o que a gente quer voltar, e com gás. Que o senhor ainda não conhece toda a família transplantada, mas nós temos corredoras que fazem corrida de rua lindamente. Temos, igual o Roberto estava contando, pacientes que vão para as Olimpíadas e ganham medalhas mesmo. Claro, a gente compete com nossos iguais, mas eles ganham. Tem uma criança que ela é magnífica, ela já voltou com medalha de lá. Para a nossa classe, isso é esplêndido. Ver onde a gente pode chegar, mesmo com nossas limitações. E, assim, ter essa casa hoje, abraçando a nossa causa e abrindo as portas para discutir nossos temas é de grande relevância. Eu sei que só temos a ganhar. Não é, como eu vou dizer assim, eu sei que talvez não seja um tema ainda tão futucado, tanto pensado por vários deputados, porque talvez ainda não é uma classe muito extensa. Mas se realmente conseguíssemos fazer o transplante de todo mundo que está na fila, seria. E talvez aí todo mundo seria ouvido, né? Mas, assim, se só de abrir as portas, já pensando nos nossos projetos, já colocando em frente alguns, já equiparando nós já temos muito a ganhar. E eu agradeço imensamente, deputado, por ter aberto essa porta e dado início para mais discussões sobre o nosso transplante. Quando tu falou comigo lá, quando a gente conversou a ter ideia, tu imaginava que ia acontecer? Que ia ser rápido assim? Como é que tu... Não, eu não sabia que ia ser tão rápido. Eu até falei, acho que foi para a Iara. Eu não, dá para deixar para janeiro? Ele não, ele quer fazer logo. Eu falei assim, então tá, vamos fazer logo. Ele, então vamos fazer logo. Se é para ser esse ano, vamos fazer esse ano mesmo. Eu até pensei em postergar um pouquinho. E na hora só me veio o Robério na cabeça, que eu lembro que sempre que está à frente dos nossos transplantes é o Robério. Eu falei assim, Robério, o que eu faço? Aí a Iara me pediu um monte de nome. Aí eu falei assim, Iara, o que tem, eu já fui para a Fernanda, já fui organizando tudo. E como o Robério é daqui de Brasília e tem conhecimento com todos esses profissionais, ele já deu o passo, né? As suas assessoras já foram atrás de tudo e fluiu tudo muito bem, graças a Deus. Porque meu conhecimento é ali, o doutor André, o Robério, a doutora Priscila, a minha classe, a minha família ali. Parabéns. Obrigada. Que Deus te abençoe, te ilumine. E eu pergunto isso porque... Pode aplaudir, né? Tem que... Eu pergunto isso porque essa é a essência, o exemplo do que Jesus nos ensinou, que é a essência do serviço público, de servir as pessoas. A gente não pode achar que a audiência pública ela deve ocorrer só quando aqui fisicamente tem milhares de pessoas. E às vezes a gente vê algumas deficiências elas se sobrepondo a outras porque tem muito mais pessoas naquela condição. Nesse caso aqui, que não é considerado pessoa com deficiência, é mais uma pessoa transplantada, às vezes não se tem a devida atenção como uma pessoa que tem uma doença rara, porque a regra é essa, infelizmente. Ainda o político antigo é aquele que quer ver números, mas a gente precisa ver pessoas, a gente precisa se conectar às pessoas. E poder tratar desse assunto aqui é uma grande honra. Eu estou aqui nesse ano como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e a gente tem feito ao máximo para dar voz àqueles que às vezes são vistos, mas quase nunca são lembrados. São as pessoas com doenças raras, são os transplantados, são aquelas pessoas que têm direitos, esses direitos acabam se dissipando, acabam se perdendo. Portanto, eu tenho certeza que a partir dessa audiência, como aconteceu com outros temas, a gente vai conseguir dar a devida visibilidade, vai dar a devida atenção, e eu espero que não só o povo de Balsas, que está nos acompanhando, o povo do Maranhão, mas todo o Brasil possa ter uma visão diferenciada. Não espere ser tocado, não espere ser atendido, não espere precisar para ter a devida atenção e preocupação com essa temática. Hoje a gente tem aqui nesse auditório, a maioria das pessoas que aqui estão, pelo que eu presumo, não são pessoas transplantadas ou que tem só uma pessoa, ou que tem alguém na família
transplantado. Então, não espere que isso aconteça com alguém seu, alguém próximo a ti, ou contigo mesmo, para que você veja, poxa, por que que eu, quando tive ali a saúde plena, não me dediquei a mudar essa realidade? E é por isso que nós estamos aqui. Eu tenho muito orgulho e agradeço todo dia a Deus, ao povo do Maranhão, pela oportunidade de estar aqui. Eu hoje fiquei muito, mas muito feliz mesmo, de conseguir um procedimento de uma criança que estava há incríveis 7 anos esperando um procedimento cirúrgico. E aí tem um grupo de pais muito próximos, de colegas da escolinha do meu filho. São 3 casais. Nós 3 temos algo em comum, que é filhos com trissomia do cromossomo 21. E um pai colocou nesse grupo a situação dessa criança, que não é uma pessoa com deficiência, mas é uma pessoa que precisa de atenção, e estava ali há 6 anos à espera desse procedimento. É um procedimento que precisa ser feito por um hospital federal lá do Maranhão, que é o Dutra, e sempre desmarcava. E ele colocou no grupo: gente, talvez o Duarte consiga ajudar a resolver essa situação. E o que é comum nessa situação? Eu quero de verdade, eu não estou aqui falando de mim, sabe? Mas eu estou dando esse testemunho da minha alegria de como é importante você respeitar o que as pessoas falam. Como é importante você tratar o problema do outro como se fosse seu. Porque quando o problema é teu, quando atinge alguém seu, você pega ele e vai até esgotar todas as alternativas ou até resolver. Não existe essa de parar e deixar, vamos ver, não existe isso. Então, ele me trouxe essa situação, isso foi no sábado, e aí eu comecei a acionar, mandei para as pessoas da minha equipe que cuidam dessa questão da saúde, mas eu mesmo comecei a me envolver e buscar alternativas. E primeiro a gente teve uma negativa, dizendo que foi retirada a internação, ou seja, foi cancelada a internação que estava marcada para o dia 13 agora, porque uma pessoa em situação mais grave precisou entrar naquela situação de internação, enfim. Mas o problema é que todo e sempre estava acontecendo isso há 6 anos, e a situação dessa criança também é grave. Então, quando a gente vai aprofundar, não é que tem um caso mais grave, às vezes sim, mas às vezes a falta de sensibilidade de se colocar no lugar do outro. E eu falei com a direção do hospital e disse: olha, se for de fato isso, ok, é plenamente aceitável, recomendação médica, existem pessoas que estão em situação de saúde debilitadas, e existem pessoas que estão extremamente numa situação mais grave. Entendo, a situação dela também é. Mas avalie a situação com maior atenção e, por gentileza, veja se é possível manter essa internação para que ela faça o procedimento dela cirúrgico. E em 24 horas, a diretora do hospital me deu o retorno, e hoje eu pude colocar no grupo, e eu fiz engraçado, como é um grupo de pais de crianças que estão ali no maternal. Aí eu: bom dia, grupo. Aí ninguém respondeu, e eu falei muito rápido: bom dia, eu não escutei, bom dia, eu estava muito feliz, eufórico, tanto é que eu estou falando isso aqui para vocês, porque, cara, só vale a pena ser deputado federal se for para servir as pessoas. É um mandato que me honra, me orgulha todo e sempre, e às vezes eu faço coisas que algumas pessoas falam: cara, calma, não faz isso, tu tá te expondo, tá fazendo, mas eu não sei o dia de amanhã, eu tenho muita fé que o povo do Maranhão vai me dar mais 4 anos aqui. Mas eu não deixo para amanhã o que eu devo fazer hoje. Por isso que essa é mais uma audiência que eu vou colocar ali no meu currículo como algo que muito me orgulho de poder trazer esse tema aqui para a Câmara. E como eu não deixo para amanhã o que eu posso e devo fazer hoje, como o senhor é transplantado, quebrando todos os protocolos que existem para ser quebrado, o senhor pode usar o microfone por 2 minutos aí para falar da sua história, dizer da sua alegria dessa audiência ou tristeza, mas compartilhar o seu sentimento, por gentileza. Olá, gente. Boa tarde. Qual o nome do senhor? Carlos de Sena Santiago. Carlos de Sena Santiago. Carlos de Sena Santiago. Então, com a palavra, por 2 minutos, Carlos de Sena Santiago, transplantado. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Já tem 5 anos que eu fiz um transplante de coração. Eu tenho que agradecer todos os dias ao ICT-DF. Foi lá que eu tive todo o atendimento, foi lá que eu tive todo o suporte para poder hoje estar aqui. O meu transplante, a motivação é doença de Chagas. É um transplante que foi bem sucedido até hoje, já tem 5 anos. E todos os dias agradeço realmente ao ICT-DF por ter me dado essa oportunidade novamente de poder estar vivo novamente. É uma situação que foi um pouco complicada, eu vim do Acre. Peraí, só um minutinho, é porque eu acho que a Câmara não está encontrando, a câmera da Câmara não está lhe encontrando. O senhor pode levantar, porque o senhor está falando que eu estou aparecendo, não sei se é o meu retorno aqui.
Tá aparecendo o senhor aí? Agora. Põe na tela. Pronto, o senhor fala. Olá, a minha situação é doença de Chagas, e eu vim do Acre. No momento lá que foi detectado no exame a doença de Chagas, eu passei 32 dias internado para fazer a retirada do líquido do organismo, e o médico que começou toda a minha nova vida chama-se Dr. Odilson Santé, e ele falou: Carlos, o que nós podemos fazer aqui foi feito agora, é um centro maior onde possa te ajudar. E eu fui designado para o ICTDF. E lá foi feito todo o procedimento e hoje continuo feliz, alegre, me divertindo, aproveitando a vida e tendo essa nova oportunidade de poder viver ao lado dos meus familiares e da minha família, dos meus irmãos, de todos que fazem parte da minha família. E a minha segunda família é o ICTDF. Lá é que todo o meu procedimento é feito. Retorno a cada 6 meses para fazer biópsia, cardiograma, hemogramas completos. E toda a minha medicação até o momento tranquila. E continuo a minha vida normal, vivendo feliz todos os dias. Obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos senhoras e senhores palestrantes, intérpretes de Libras, todos que aqui acompanharam essa audiência, seja ela presencial ou virtualmente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado.